Olá amigos otakus e sejam bem-vindos a um vídeo muito especial. Aqui no Otaku PT eu vou falar com vocês sobre 9 curiosidades sobre a série anime original Darling in the Franxx. Curiosidade estas que se calhar alguns de vocês não conheciam. Darling in the Franxx é uma série anime que resulta da colaboração entre o estúdio Trigger e o estúdio A1 Pictures. Estreou a 13 de janeiro. Neste momento acabou de ser exibido o 12º episódio, sendo que estão previstos 24 episódios. Darling in the Franxx é atualmente, provavelmente, a série anime mais vista da temporada de inverno, que começou em janeiro. E a história é uma história que, na minha opinião, vai buscar aqui e acolá algumas ideias a outras franquias anime. Nós, em Darling in the Franxx, temos uma série anime que no coração é uma série anime mecha. Nós acompanhamos uma Terra num futuro longínquo, onde a Terra já está parca em recursos naturais e a humanidade se refugia em estranhas cidades-fortaleza. Nós vamos acompanhar um grupo de jovens pilotos que são treinados até à exaustão e desses são selecionados os melhores para basicamente pilotarem os Franxx. Os Franxx são uma espécie de mechs de combate que servem então para proteger a humanidade de uns estranhos inimigos. Darling in the Franxx, que na minha opinião vai buscar muita inspiração, por exemplo, na sua banda sonora e na maneira como as lutas acontecem a séries de anime, como por exemplo Gurren Lagann, e também na maneira como nós vemos o desenvolvimento dos personagens, os tramas, a maneira como eles estão a encarar a adolescência, uma estranha organização por trás destes jovens que pilotam os mechs. Vemos que vai buscar ali um bocadinho de inspiração a Evangelion e outros animes de mechas que também utilizam jovens para pilotar mechs. Sendo assim, amigos otakus, vamos então conhecer 9 curiosidades sobre a série anime Darling in the Franxx. Vamos começar esta lista por falar no diretor de Darling in the Franxx. Basicamente, esta série anime original é a sua segunda série anime que é dirigida. Eu estou a falar do Atsushi Nishigori, que, como muitos japoneses, tinha o sonho de se tornar um diretor de anime. Ele entrou na indústria anime e conseguiu finalmente tornar-se diretor em 2011 e com uma série anime que é extremamente popular. O Nishigori é o diretor da franquia de Idolmaster, uma franquia enorme do estúdio A1 Pictures, que conta também com o apoio da Bandai Namco. Mas como é que o Nishigori começou na indústria anime? Vocês, por Darling in the Franxx, se calhar já começam a adivinhar onde é que ele começou. O Nishigori é conhecido por ter sido, em 2007, o designer de personagens de Gurren Lagann e depois, em 2010, ele fez exatamente o mesmo papel no louco Panty and Stocking. Ambas estas séries de anime, Panty and Stocking e Gurren Lagann, pertencem ao estúdio Gainax e, depois dele ser o designer de personagens destas duas séries de anime, o estúdio de animação A1 Pictures, que vocês devem conhecer por animar Magi e Sword Art Online, por exemplo, viu potencial nele, contratou e logo na sua série anime de estreia, ele estreou-se com The Idolmaster e conseguiu um sucesso pleno. E assim surgiu a oportunidade de ele criar a sua série anime original, Darling in the Franxx. Mas este diretor tinha uma visão muito própria da sua série anime mecha. E ele queria fazer o seu sonho. O sonho deste diretor sempre foi criar um anime mecha, mas a sua visão não era propriamente muito comum. E nós sabemos isto porquê? Porque o designer mecânico de Darling in the Franxx já veio publicamente revelar que é muito difícil trabalhar com este diretor, com o Nishigori, devido às suas visões muito peculiares e que ele teve muita dificuldade em criar um design para os mechas que agradasse ao Nishigori. Mas como é que este designer mecânico conseguiu fazer mechs que agradassem ao Nishigori? Foi fácil. Basicamente, após muitas tentativas, ele lembrou-se que tal combinar mechs com as meninas de Idolmaster. Foi isso que ele fez e o Nishigori acabou por aprovar e assim nasceram os mechs Franxx.
Sabiam que a personagem mais difícil e que mais tempo demorou a ser desenhada e o seu design de personagens a ser conseguido foi a 02. E porquê? Porque o nosso diretor queria que ela fosse uma personagem icónica, diferente de tudo o que nós tínhamos visto e que rapidamente toda a gente associasse a Darling in the Franxx. E pelo sucesso da 02 nas redes sociais, eu acho que eles conseguiram. Todos nós sabemos que o processo de animação é um processo extremamente demorado e que por vezes alguns segundos de animação demoram muitas horas e às vezes semanas a serem conseguidos. Por isso, certamente, muitos de vocês vão ficar surpreendidos quando eu vos disser que aquela bela sequência de encerramento de Darling in the Franxx foi apenas desenhada e animada por uma pessoa. Quando o comitê de produção de Darling in the Franxx se estava a preparar para lançar a série anime e tinha definido uma data de lançamento, eles aperceberam-se que tinham ali um anime com muito potencial, que muita gente ia estar interessada. Então, o que é que eles se lembraram de fazer? Vamos lançar uma adaptação para mangá de Darling in the Franxx, e foi isso mesmo que aconteceu. Até aqui, nada de especial. Existem muitas franquias de anime que fazem isso mesmo. Mas este mangá está a ser desenhado pelo Kentaro Yabuki. Ok, até aqui nada de especial. Isto se vocês não conhecerem este nome. E se eu vos disser que o Kentaro Yabuki é nada mais, nada menos que o artista de To Love Ru. Vocês não sabem o que é To Love Ru? Eu poderia-vos pôr aqui algumas imagens, mas este vídeo teria que ficar para maiores de 18. Por isso fica o desafio. Vocês procurem no Google To Love Ru. De preferência, sem ninguém de perto, e basicamente, rapidamente se vão aperceber do que é que eu estou a falar. Escusar será dizer que o Yabuki em Darling in the Franxx não perdeu o seu toque. E se vocês estão interessados em ver algumas partes, poucas partes, da 02 que não apareceram bem explícitas na série anime, definitivamente vão consegui-las ver no mangá de Darling in the Franxx. E agora uma pequena lição de história. Se vocês já acompanham o Otaku PT há muitos anos, provavelmente já nos viram escrever sobre esta história, mas aqui fica um breve resumo. O que é que aconteceu? Após a conclusão de Gurren Lagann pelo estúdio Gainax, nós tivemos uma saída maciça de talento do estúdio Gainax. Basicamente, o diretor de Gurren Lagann saiu do estúdio Gainax e foi, juntamente com outro staff da Gainax, fundar o estúdio de animação Trigger. Mas o que muita gente não sabe é que existiu um segundo êxodo de talento do estúdio Gainax. Basicamente foi provocado pelo Nishigori, o diretor de The Idolmaster e agora de Darling in the Franxx, que levou consigo também muito talento do estúdio Gainax para o estúdio A1 Pictures. Aliás, esta série anime de Darling in the Franxx apenas existe porque o criador do estúdio Trigger convenceu o diretor do estúdio A1 Pictures a criar uma série anime sobre mechas. Como curiosidade, esta série anime de Darling in the Franxx é promovida como uma colaboração entre o estúdio Trigger e o estúdio A1 Pictures, mas na realidade é uma maneira simpática de dizer essa colaboração, porque basicamente todo o staff é do estúdio A1 Pictures e muito pouca gente, muito poucos talentos do estúdio Trigger estão a trabalhar em Darling in the Franxx, mas acho que isto é uma maneira simpática de toda a gente que trabalhou em Gurren Lagann basicamente fazer um certo gesto ao estúdio Gainax que não soube manter o seu talento naquele estúdio. Como vocês já se devem ter apercebido, Darling in the Franxx tem um staff extremamente talentoso, mas o que poucos sabem é que houve alterações na data de lançamento de Darling in the Franxx. Isto já foi plenamente confirmado nas redes sociais pelo staff de Darling in the Franxx. Originalmente, Darling in the Franxx devia estrear na temporada de primavera, ou seja, abril de 2018, mas curiosamente esta série anime foi rushada para estrear na temporada de inverno, ou seja, em janeiro de 2018. Circulam muitas teorias porque é que isso aconteceu. Eu pessoalmente acho que Darling in the Franxx era uma série anime que inicialmente
talvez tenha sido programada para ter apenas 12 episódios, que começavam a ser estreados em abril, mas que a meio da produção se possam ter percebido que aquela história tinha muito potencial, então transformaram uma série anime de 12 episódios em 24 episódios e assim, para caberem todos os episódios na grelha televisiva, decidiram antecipar a temporada para o inverno, para janeiro, e assim não provocar grandes distúrbios na maneira como a série anime e as outras séries anime iam ser exibidas nas TVs, mas também existe uma outra teoria. Se vocês acompanham o Otaku PT sabem que 2018 está repleto de animes brutais. E animes começam a estrear os grandes nomes a partir de abril. E aqui o estúdio A1 Pictures e o comitê de produção de Darling in the Franxx podem ter pensado estrategicamente. Ou seja, em vez de porem Darling in the Franxx a competirem com os grandes nomes, anteciparam. Puseram Darling in the Franxx estrear 3 meses antes, em janeiro, e assim escapar de estrear ao mesmo tempo que animes como Sword Art Online, 2 temporadas, Tokyo Ghoul, FLCL, High School DxD, Persona 5, Steins Gate. Se vocês pensarem bem, Darling in the Franxx conseguiu de uma maneira ou outra fintar e não estrear simultaneamente com esses animes, e também pode ter passado por aí a razão desta antecipação. Mas nós estamos habituados a verem séries de anime a serem adiadas, mas como Darling in the Franxx tem um staff tão talentoso, eles conseguiram antecipar 3 meses a série anime sem aparentemente grandes distúrbios. Vocês sabiam que Darling in the Franxx tem uma série anime irmã? Se calhar não sabiam isso, eu passo já a explicar. O mesmo produtor de Darling in the Franxx é o mesmo produtor de uma outra série anime do estúdio A1 Pictures que também estreou nesta temporada de inverno. Sabem que série anime eu estou a falar? Tentem adivinhar uma série anime que estreou na primavera que seja uma série anime irmã de Darling in the Franxx. E se eu vos disser que é a série anime de Slow Start? Se calhar muitos de vocês não adivinhariam isso. O que acontece é que o produtor de Darling in the Franxx e também de Slow Start conseguiu fazer com que os animadores de Darling in the Franxx trabalhassem também em Slow Start, e ambas as séries de anime que estavam a ser e estão a ser produzidas pelo mesmo staff vão mudando de animadores, e um animador tanto está a trabalhar em Darling in the Franxx como no dia seguinte ou na semana seguinte está a trabalhar em Slow Start. O que, à primeira vista, se vocês conhecerem as duas séries de anime, parece não ter nada a ver, mas na realidade Darling in the Franxx e Slow Start partilham o mesmo staff, ou pelo menos parte do staff. Outra curiosidade, a produção conjunta de Darling in the Franxx e Slow Start não é a única coisa em comum que estas duas séries de anime têm em comum. Ambas as séries de anime, Darling in the Franxx e Slow Start, foram banidas na China. Sim, o maior país do mundo não tem acesso a Darling in the Franxx, pelo menos legalmente. Darling in the Franxx foi banido na China porquê? Tudo por causa de um reviewer popular na China. Ele basicamente acabou por criar uma espécie de uma flame war gigantesca nos meios sociais da China. Aquilo capturou a atenção das autoridades chinesas, que foram ver Darling in the Franxx e acharam que Darling in the Franxx era pouco apropriado para a população da China. Ou seja, moral da história, a 02 é demasiado para a população chinesa. Última curiosidade que se calhar muitos de vocês já conhecem, pelo menos aqueles que estiveram mais atentos à série anime, e que tem a ver com o nome dos personagens, mas aqui fica um breve refresh. Se vocês estiverem atentos, o nome dos personagens principais, dos pilotos de Darling in the Franxx, resulta da leitura literal do seu número. Ou seja, em Darling in the Franxx, os pilotos dos Franxx são designados por números. E se nós lemos, por exemplo, o número da 15, o número 1 é Ishi, o número 5 é Go, e assim fica o nome dela, que é Ishigo. Se nós atribuirmos o mesmo raciocínio à nossa 02, vemos que o nome dela, na série anime, se chama Oni. Mas espera aí, vocês já ouviram este nome Oni em mais animes? E ouviram sim. Oni, no folclore japonês, significa um demónio com uma aparência humana, o que está bem adequado, pelo menos aqui à nossa 02. Uma curiosidade, se calhar vocês
não sabiam isso, ou pelo menos os mais distraídos não se tinham apercebido disso. Amigos otakus, aqui estão 9 curiosidades sobre Darling in the Franxx, uma série anime que eu estou a acompanhar. Estou a gostar bastante. Vocês nos comentários digam o que é que acharam destas curiosidades. Sabiam isto tudo? Existe mais alguma curiosidade que vocês gostavam de partilhar com a comunidade? E como sempre, não nos esqueçam de nos ajudar ao dar aquele like espetacular para espalharmos este vídeo sobre curiosidades por toda a comunidade no YouTube e também de nos ajudar a crescer ao subscrever este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço e até à próxima!